Tensão entre os poderes. No Senado, Davi Alcolumbre manda um recado direto ao Supremo Tribunal Federal em meio a uma disputa sobre emendas parlamentares. O embate entre legislativo e judiciário ganha novos capítulos. Neste sábado, a primeiro, o senador Davi Alcolumbre, favorito à presidência do Senado, usou seu discurso para mandar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que respeitar as decisões do judiciário é essencial, mas alertou que o legislativo também tem suas prerrogativas e seu dever constitucional de representar o povo brasileiro. O ponto central do discurso foi a recente decisão do ministro Flávio Dino, que bloqueou a liberação de emendas parlamentares no final de 2024. Para Alcolumbre, isso cria um impasse e ameaça o equilíbrio entre os poderes. O relacionamento entre os poderes tem sido testado por tensões e desentendimentos. As emendas parlamentares ao orçamento geraram controvérsias e chegaram até o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. O senador fez um alerta direto: sem confiança e respeito aos acordos, o Congresso pode se tornar um verdadeiro campo de guerra. Acordo firmado é acordo cumprido. Sem isso, as boas ideias se perdem em disputas intermináveis. O discurso aconteceu antes da votação para a presidência do Senado, onde Alcolumbre enfrenta os senadores astronauta Marcos Pontes e Eduardo Girão. O embate está lançado. Como essa disputa entre o Senado e o STF vai se desenrolar? Será que os senadores vão reagir? Deixe seu comentário e fique ligado para mais atualizações. Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado Federal, já bateu aí 41 votos, não há mais chance de virada de placar, então ele completou aí maioria absoluta, 41 votos Davi Alcolumbre, até agora o astronauta Marcos Pontes 3 votos pelo que estamos acompanhando, então é isso, não há novidade, mas já recebendo os cumprimentos de alguns colegas. Davi Alcolumbre, como era esperado, com o apoio de 9 dos 12 partidos, Davi Alcolumbre é eleito o novo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Yuri Pita. É isso, Débora. Agora é esperar para ver qual de nós três vamos acertar a nossa aposta de mais de 70 votos de Davi Alcolumbre e curiosamente, né, quando chegou o 40º voto, faltava só um, todo mundo naquela expectativa, veio um voto para o astronauta Marcos Pontes, até o pessoal lá no plenário do Senado deu uma risadinha, mas não correu nenhum risco, depois se confirmou a vitória já em turno único, sem nenhuma necessidade de outra votação. Davi Alcolumbre cercado por Randolfo Rodrigues, Efraim Filho, Eduardo Braga, vários outros senadores experientes da casa ali, e prossegue a contagem dos votos, Eduardo Girão também teve um registro ali no começo da contagem e toda essa expectativa depois para a montagem da mesa diretora, mas o principal, Davi Alcolumbre, do União Brasil, aos 47 anos, senador pelo Amapá, está aí com um sorriso discreto no rosto, orgulhoso, podendo celebrar essa vitória. Se não me engano, ele chegou, inclusive, com a família ali, enfim, aqui na chapelaria e tal. Estão acompanhando o senador ali no plenário do Senado para esta eleição muito mais tranquila e um clima muito mais harmônico do que 6 anos atrás, 2019. Caio Junqueira. Yuri, o Davi Alcolumbre é um fenômeno, viu, na política brasileira. 47 anos, presidente do Congresso Nacional pela segunda vez. E pouca gente se lembra, mas ele derrotou o grupo do José Sarney. Ele chegou ao Senado numa aventura, numa eleição lá no Amapá, derrotando ninguém menos do que José Sarney, isso na eleição de 2014. Começou aqui o mandato entre 2015 e 2018 muito discreto, um político muito de bastidor, e de repente em 2019, já ali no começo do governo Jair Bolsonaro, foi alçado pelo então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, como candidato do Palácio do Planalto a presidente do Senado. Estamos falando de 6 anos atrás, ele tinha 41 anos, né? E daqui a pouco a gente vai ver o Hugo Mota, com 35 anos, assumindo a presidência da Câmara. De novo, há uma leitura corrente de que é uma eleição chata, de que é uma eleição previsível, de que é uma eleição fria, mas o retorno de Davi Alcolumbre à presidência do Congresso Nacional muda muito, tem um impacto político muito grande. O perfil político do Davi Alcolumbre é completamente o oposto do perfil político do Rodrigo Pacheco, que, aliás, quem fez o Rodrigo Pacheco presidente do Senado pela primeira vez e pela segunda foi justamente Davi Alcolumbre. Então a gente pode considerar que são 6 anos de poder do Davi Alcolumbre no Senado Federal, no Congresso Nacional, na política brasileira,
e agora ele volta com a caneta na mão, né? Com a principal caneta na mão. É um fenômeno da política brasileira, Davi Alcolumbre. Não terá vida fácil, no meu sentir, tanto o Palácio do Planalto quanto o Supremo Tribunal Federal, como o próprio Davi Alcolumbre deixou muito claro no discurso dele. Terá como principal compromisso a defesa do mandato parlamentar e das prerrogativas parlamentares. Ou seja, se a gente assistiu à Guerra das Emendas, Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, agora o Congresso Nacional ganha um reforço de peso. O último voto contado desta eleição do Senado Federal. Em meio aos demais senadores celebrando essa vitória por mais de 70 votos. Eu perdi aqui o número, se não me engano, 73 ou 74 votos. Vamos confirmar. Ali, ó, acenando. Foram 74. 74 dos 81 senadores votaram em Davi Alcolumbre. 74 nem eu, nem votos. você, Yuri. Eu ia acertar, minha gente. Vocês ouviram. Eu ia acertar. Não, eu ia não conta. Eu ia não. Eu ia. Poxa, na Mega Sena não funciona assim? Quando você bota um número a mais, você não fala, pô, quase ganhei a Mega Sena. Não, mas olha lá. O Brasil inteiro viu que eu falei 74, acabei mudando para 75 na hora errada. Mas o fato é, olha, Otto Alencar estava aqui conosco, um abraço bem forte em Davi Alcolumbre. Por quê, Débora? Porque Otto Alencar falou, o nome dele estava colocado para a disputa, ele abriu mão da disputa e Davi Alcolumbre sabe reconhecer esse tipo de gesto na política, Débora. Exatamente. O Otto Alencar, né, aqui de cabelos brancos, está saindo de tela agora. Ele era pré-candidato, mas então ele conversou com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco disse que iria apoiar Davi Alcolumbre. Então, Otto Alencar disse, não, eu entendo que o presidente atual da casa tem direito de querer, de fato, fazer o seu sucessor, trabalhar pelo seu sucessor, por isso vou retirar minha candidatura. E olha aí, Renan Calheiros, que travou uma história épica, né, para os anais do Senado, o Caio Junqueira, justamente com Davi Alcolumbre. Exatamente. Olha, posso fazer uma aposta, Caio e Débora? Mais uma quer perder outra, querido? Qual é o feeling de vocês que estes telefonemas... Opa, foram 73 votos, então tinha ouvido 74, foram 73 votos. Caio Junqueira cravou na mosca, Caio Junqueira. Então eu vou arriscar outra coisa. Eu acho que é o presidente Lula nessa ligação, por estar ao lado de Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues já fez isso na eleição passada, passando o telefone para Rodrigo Pacheco quando ele foi eleito. Nenhum voto em branco, total 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado.